Bom dia, pessoal! Vamos finalizar nossa sexta-feira com a aula de matemática. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês, vou orientar algumas questões do projeto Calculando. O assunto que nós estamos estudando é sobre fração. Nós já sabemos o que é fração, nós já sabemos os termos da fração, que é numerador, denominador, e nós já respondemos muitas questões sobre a fração de uma imagem. Como assim? A fração de um bolo, a fração de uma pizza, a fração de uma figura geométrica, várias situações em que a fração vinha, todas elas com ilustrações, imagens que a gente olhava e facilitava o nosso raciocínio. E aí nós vamos aprender a calcular a fração de um número sem necessariamente ele vir com a imagem. Se ele vier com a imagem ilustrando a questão, ótimo. Mas se ele não vier com a imagem, eu também sei calcular a fração sem olhar a ilustração, tá certo? E aí, no link que vocês receberam, antes de começar as questões, eu coloquei aqui um lembrete sobre o que nós já vimos em relação à fração de um número. Para calcularmos a fração de um número, fazemos o seguinte: dividimos o número pelo denominador da fração, multiplicamos o resultado pelo numerador. Então, vai ser assim, ó. Se eu perguntar a vocês quanto é 1/2 de 50, vocês primeiro vão pegar o 50, dividir pelo denominador. Qual o número que tem lá no denominador? O número 2. Então, vamos dividir 50 dividido para 2, o primeiro passo. 50 dividido para 2 é igual a 25. E agora, para mim saber quanto é 1/2, eu vou multiplicar pelo numerador. 25 vezes 1. A fração não é 1/2 de 50. Então, 50 dividido para 2 é igual a 25. 25 vezes 1 igual a 25. Então, 1/2 de 50 é igual a 25, certo? E aí, quando nós formos calcular a fração de qualquer número, a gente vai fazer do mesmo jeito. Pega o número, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Na questão 1 diz o seguinte, ó. Leia com atenção e responda as questões. Pedro me convidou para um lanche em sua casa. A mãe de Pedro prepara tortas deliciosas. Dona Marina, mãe de Pedro, ao servir a torta de morango, dividiu em 4 fatias iguais. Paulo, convidado, comeu 2 fatias, Pedro comeu uma e Dona Marina comeu uma fatia. E aí tem uma torta aqui, mas não significa que as fatias estão divididas, certo? É só uma torta ilustrativa. Faça em seu caderno um desenho que represente a torta de morango e pinte-a com cores diferentes, de forma a representar a fração correspondente à parte que cada um comeu. Então, como é que vocês irão fazer isso aqui? Vocês vão desenhar no caderno de vocês a torta, né? Pode ser redonda, quadrada, vocês definem. E aí, nessa torta, vamos dividir ela em 4 fatias iguais. Então, vocês podem desenhar a torta. Se ela for em um círculo, né, redonda, desenha a torta, divide em 4 fatias iguais. Depois que você dividir, você vai pintar cada fatia de uma cor diferente, equivalente à parte que cada um comeu. Por exemplo, Paulo, aliás, comeu 2 pedaços, 2 fatias. Então, você vai usar uma coleção, uma cor para identificar as fatias que Paulo comeu, certo? E aí depois Pedro comeu uma fatia. Pinta outra cor que é para identificar a fatia de Pedro. E depois mais uma cor para identificar a fatia de Marina. Façam isso no caderno e me enviem a foto, certo? Depois nós vamos para cá. Qual fração da torta corresponde à parte que Paulo e Pedro comeram? E aí vai entrar a adição de fração, certo? E aí vamos voltar à questão e ver que Paulo comeu 2 fatias, Pedro comeu uma fatia. Quando a gente vai montar a nossa fração, o denominador ele vai ser o mesmo, porque os colegas aí não estavam no mesmo lugar comendo a mesma fatia de morango, a torta de morango não foi a mesma? Então, o denominador ele é igual. O denominador vai ser 4.
Porque no início da questão, Dona Marina já diz que foi dividido em 4 fatias iguais. E aí, a parte que corresponde às fatias que Paulo e Pedro comeram. Paulo comeu 2 fatias. Pedro comeu 1. Se nós somarmos 2 quartos, por que quartos? Porque o denominador foi 4. 2 quartos mais 1 quarto vai dar igual a 3 quartos. Não somamos o denominador, a torta é a mesma. O que vamos somar é a parte que cada um comeu. Então, a resposta correta será 3 quartos, certo? E aí, vamos lá. Na letra C, vocês já irão somar a parte dos 3, tá bom? Dona Marina, Pedro e Paulo. Faz o mesmo procedimento, só que agora serão os 3. D. Também chamamos essa fração de que fração? A fração que você marcou na questão anterior, certo? Então, a fração que você marcou, nós chamamos de 4 quartos avos, 1 quarto ou 1 inteiro. Sobrou alguma fatia de torta, vocês irão responder sim ou não. Adição com frações. Para calcular a parte da torta que Paulo e Pedro comeram, realizamos uma adição. Foi o que eu acabei de explicar, né? 2 quartos, equivalente à fração de Paulo, mais 1 quarto. E aí, na adição de fração, com denominador igual, a gente repete o denominador e soma o numerador. A fração foi 3 quartos. E aí, gente, a questão 2 vai falar também sobre essa torta de morango, só que aí vai envolver outras pessoas no contexto, e agora a torta foi dividida em 8 fatias iguais. Sabendo como nós respondemos aqui a questão 1, vocês também vão saber responder a questão 2, tá certo? Só tem que prestar atenção na quantidade de fatias, na quantidade que cada um comeu. Entrou outra pessoa aqui no questionamento, a Antônia entrou no questionamento. Vai prestar atenção mais nessas quantidades aí, tá certo? Escreva a fração correspondente à parte que... Você vai falar aqui a fração que Paulo comeu, não quero saber quantos pedaços. A própria questão já diz, ó, que Paulo comeu 1 fatia. Você não vai escrever aqui 1 fatia. Eu quero saber a fração correspondente ao que Paulo comeu, ou seja, a parte que Paulo comeu. De um todo, qual foi a parte que Paulo comeu? Vocês irão escrever aí a fração, certo? Da mesma forma com Pedro, Antônio e Dona Marina. Qual fração representa a torta inteira? E aí vocês irão marcar, né, qual fração que vai representar o inteiro. O inteiro foi dividido em 8 pedaços. Qual é a parte que indica o inteiro? Só pensar mais um pouquinho que vocês vão conseguir responder. E aí nós temos a letra D. Aqui na letra C, a fração que corresponde à parte que todos comeram, né? Então, vocês irão voltar aqui na questão, somar a parte que todos comeram, lembrar do denominador, tá certo? Não é somente somar, nós estamos estudando sobre fração, vocês irão responder aqui a forma fracionária que corresponde à parte que cada um comeu, né? A parte que todos comeram junto, aliás. E aí temos algumas questões todas sobre a questão 2, né? Aquele questionamento. E vamos fazer adição de fração, vamos identificar qual é a fração, a parte individual de cada um. Todas as questões hoje são sobre fração. Vocês, qualquer dúvida, fale com a professora no WhatsApp, tá certo? Mas eu acredito que vocês irão conseguir responder com certeza, porque tá bem fácil esse projeto calculando de hoje. Então, tchau, tchau. Bom final de semana, descansem, 4º bimestre, bem pertinho da gente ficar de férias, então vamos fazer um 4º bimestre valer a pena. Tchau!